Muito bem, pessoal. Então, nós estamos agora na terceira e última parte do nosso tema dessa semana, alcoolismo. No primeiro vídeo, a gente falou sobre o conceito, né, do que seria o alcoolismo, como se instala no indivíduo. No segundo, a gente falou um pouco das características, né, dos sintomas do alcoolismo nas pessoas. E nessa terceira e última etapa, eu quero falar de dois aspectos importantes, né? Também importantes, assim melhor dizendo, que está associado ao tratamento e aos cuidados em relação ao alcoolismo. Bom, antes de falar do tratamento, eu quero falar de um aspecto que acaba assim altamente diretamente associado à doença do alcoolismo, que é a codependência. A codependência é um quadro emocional, comportamental que se instala nas pessoas ao redor de um dependente químico, por exemplo, de álcool, e que isso acaba sendo tão ou mais prejudicial que do que o próprio indivíduo que tem o adoecimento do alcoolismo. Por quê? A pessoa que convive intimamente, emocionalmente, de forma íntima e direta com o alcoolista, ela acaba tendo dentro de si uma necessidade de querer ajudar, de querer melhorar, de querer apoiar a pessoa, e acredita que através das suas ações, do seu envolvimento, do seu bem-querer, do seu cuidado, ela possa fazer com que o indivíduo possa ser tratado, possa abandonar o uso do álcool de forma patológica, ou que ele possa ser curado. E aí caiu na armadilha. Porque o codependente é aquela pessoa que ela passa a priorizar as ações que envolvem a sua vida em relação às consequências do que ocorre com uma pessoa que é dependente química, né? Então, ela passa a deixar de olhar para as suas prioridades, olhar para as suas necessidades básicas até, né? Até profissionais, né? E se bem que profissionais não seriam básicas, mas dentro do ambiente, uma sociedade capitalista em que o dinheiro, através do dinheiro que nós conseguimos ter acesso a uma série de questões, acaba sendo quase como básico. Mas a pessoa vai abrindo mão da sua própria vida em função da vida do outro, em função da dedicação da vida ao outro. Isso causa prejuízos enormes para o codependente. Então, o dependente químico, ele precisa de tratamento, mas o codependente também precisa, porque muitas vezes acaba se associando a sua identidade como um ser que é voltado para ajudar o próximo. Esse próximo, no caso, o dependente químico. E isso acaba a pessoa se despersonalizando em determinados comportamentos. Ela passa a entender que a sua vida só existe em função do dependente químico, né, do alcoolista. E aí, sem mesmo perceber, ela acaba muitas vezes reforçando o comportamento do dependente químico, do alcoolista, né? Então, às vezes, ela acaba até contribuindo para a condição de alcoolista, porque ela passa a entender que a vida dela é assim, cuidar das consequências ocasionadas pelo alcoolista. E isso a pessoa precisa aprender a reaprender a olhar para si, a cuidar de si, né? A entender que a pessoa só vai se cuidar se ela admitir, né? Porque um dos grandes problemas do alcoolismo
é que ela é uma doença do auto-engano, né? Por que eu falo doença do auto-engano? Porque ela acaba gerando diversas armadilhas, né? Que a pessoa se coloca nesse processo de admissão do alcoolismo enquanto doença e também do tratamento. Então, pelo fato, por exemplo, da pessoa ter uma boa tolerância, né? A pessoa que desenvolve a dependência química do álcool, ela acaba tendo uma boa tolerância ao uso, ela passa a entender que ela só vai fazer mal se passar daquela quantidade. A gente já falou no primeiro vídeo que alcoolismo não tem a ver com quantidade, sim da forma como é consumida, das consequências que geram tudo isso, né? Tem até um termo chamado fissura, né? Fissura é uma sensação, um desejo enorme que a pessoa tem, que ela precisa de qualquer forma arranjar aquele álcool. Isso em geral dura uns 5 a 10 minutos, né? Mas é quase que incontrolável, né? Principalmente para quem tem a dependência química. Então, a pessoa muitas vezes ela cria algumas ideias assim de, não, eu vou para um bar, mas eu não vou beber nada, vou tomar uma soda, eu vou beber cerveja sem álcool. Cerveja sem álcool é ótima, né? Porque sabe aquela coisa da criança que a gente fala, não brinca com fogo, você vai se queimar? Quando a criança ouve, beleza. Quando ela não ouve, você já sabe o que vai acontecer. Vai se queimar. A pessoa que fica lá num bar, bebendo cerveja com álcool, mesmo tomando refrigerante, está brincando com fogo, né? Existe a questão da mentira, né? Não, só parece que existe até um inconsciente coletivo, né? Eu só bebi 2 latinhas, né? Não é 2 latinhas, a pessoa ela já está impregnada, ela já perdeu o controle do uso e então não é uma brincadeira a questão do alcoolismo. Então, o codependente ele entende que se ele cercar completamente de todos os cuidados necessários, ele vai fazer com que a pessoa não caia no uso da bebida. Não é assim. Existe todo um processo de acompanhamento, de tratamento, e que é necessário profissionais especializados para isso. E já iniciando então a questão bom, só para fechar, então o codependente precisa de acompanhamento também, né? Porque a pessoa já adoeceu com a doença do outro e ela mesma já está começando a deixar de ter a sua qualidade de vida, está começando a prejudicar a sua própria vida em função de se colocar vinculado à doença da pessoa com alcoolismo, ok? Não era isso que eu queria deixar muito claro. De repente, a codependência é uma coisa tão perigosa, né, que não envolve somente álcool, né, envolve outras drogas, envolve outros comportamentos compulsivos, como relação com o jogo, com a questão do sexo, o sexo compulsivo, sabe? Então, uma série de fatores, a gente pode até fazer um programa falando sobre codependência. Agora, chegando ao tratamento de fato, o que a gente entende hoje como veículos de melhor resultados tem sido o acompanhamento médico, psiquiátrico, porque há uma necessidade de bloquear esse estado de dependência química. Então o indivíduo precisa passar por um processo aí de desintoxicação, de reequilíbrio hormonal, e o profissional gabaritado para isso é o médico psiquiatra. Você precisa cuidar da questão a questão comportamental e a questão emocional, e aí o profissional que tem um bom treino, né, capacitado para isso é o psicólogo, o psicoterapeuta. Mas você também tem outras abordagens que têm resultados que, apesar de críticas, se a gente for pensar na ideia do redutor de danos, né, o pessoal fala assim que eu estou trocando uma dependência por outra.
né? Vou falar especificamente do AA, Alcoólicos Anônimos, né? Ah, a pessoa para de beber, mas tem que ficar sempre indo na reunião. Bom, pode até ser que seja esse o fator, a pessoa troca uma dependência pela outra, mas é melhor ser dependente de uma reunião que a pessoa está buscando falar sobre si, se fortalecer, se cuidar, se proteger, aprender estratégias de como lidar com a dependência química. É melhor ter essa dependência do que ter a dependência do álcool, que vai gerar todos aqueles prejuízos físicos, emocionais, comportamentais e tudo mais, né? Mas, de qualquer forma, eu não vou entrar no mérito do que é melhor do que não é. Estou dizendo o que tem dado resultado. Então, tratamento medicamentoso com psiquiatra, psicoterapia e o AA. Tem um filme muito interessante. O AA são os Alcoólicos Anônimos, né? Tem um filme muito interessante, se vocês puderem ver, é antigo, né? Mas ele dá uma clareza metodológica do AA, que é 28 dias, com a Sandra Bullock, né? Como eu já falei na minha apresentação aí, no meu primeiro vídeo, na minha experiência profissional, eu trabalhei em clínicas de dependência química, inclusive o álcool, e eles utilizavam o método Minnesota, né? Com pacientes dependentes químicos. Esse método Minnesota é interessante porque ele trabalha os 12 passos do AA, ele trabalha as 12 tradições, né? O viver sóbrio, estratégias do livro Viver Sóbrio, que também pertence ao AA. Eles trabalham com psicoterapia individual, com psicoterapia em grupo, enfim, uma série de palestras de conscientização, de orientação. A pessoa faz um processo de desintoxicação. É uma abordagem muito interessante, né? Na minha experiência profissional, eu vi bastante resultados positivos nesse método, né? Inclusive de pessoas famosas, que obviamente por questões de ética profissional não posso falar. Mas é um filme legal para você ter uma noção de como que isso atua profissionalmente. E encerrando o nosso vídeo de hoje, nosso vídeo, né? Porque o assunto daria para ficar aí dias e dias falando sobre o alcoolismo. Já até de antemão, já estou antecipando algumas coisas que eu vou estar introduzindo no nosso canal. Eu estou para iniciar um sistema de acompanhamento dos nossos assuntos do bate-papo com o psicólogo através de podcast, né? Podcast é bem legal porque, por exemplo, no meu carro eu já não tenho mais paciência para ouvir as notícias, né, que são tão alegres na nossa política. Eu ouço podcasts, né, de diversos canais. Eu acabo ouvindo podcasts de livros, ouvindo podcasts de mindset, de assuntos do meu interesse, enfim, adoro podcast. E eu vou querer transformar os nossos vídeos, o áudio, em podcast. Vocês vão poder ouvir no carro, lavando a louça, fazendo as atividades domésticas, ou então fazendo atividade física, como vocês quiserem. Então, alguns temas que eu já falei, eu vou trabalhar de forma mais específica, através de e-books, né, de videoaulas. Então vai ser um trabalho bem interessante, que eu vou estar trazendo aí tem um site nosso aí que a gente vai estar inaugurando. Enfim, tem muitas novidades para os nossos assuntos que a gente tem discutido aqui no Bate-Papo com o Psicólogo. Então, finalizando, algumas dicas que eu gostaria de passar. A primeira coisa, quando a gente entende que a pessoa perdeu o controle do uso da bebida alcoólica, é entender assim, olha, é necessário fazer uma mudança de hábito, né? Do jeito que a pessoa está levando, a doença vai levar o indivíduo à morte, né? O alcoolismo é uma doença crônica, incurável, progressiva, e que não cuidado a pessoa vai morrer. Então a pessoa precisa mudar de hábitos, mas
é importante estar atento. Lembra quando eu falei dos medos? Né? A pessoa tem medo de repente perder a amizade, perder uma série de potencialidades descobertas através do álcool, que acha que por conta da perda do álcool ela vai perder o seu poder. Então, é importante ela mudar de hábitos, mas não mudar de hábitos somente com a ideia da perda, porque deixar de beber fica aquela ideia de que eu estou perdendo a minha alegria, estou perdendo a minha satisfação, estou perdendo a minha diversão, estou perdendo a minha amizade. Então, é preciso, ao mudar de comportamento, colocar comportamentos que sejam comportamentos produtivos, saudáveis, que gerem valor, que gerem satisfação para o indivíduo. Por exemplo, passear, de repente, passear no sentido de lazer, né? Muitas vezes o lazer da pessoa está somente associado à bebida. Então, ela possa estar buscando outras atividades de lazer em que o álcool ela não entra. Por exemplo, a atividade física. A atividade física é uma coisa muito interessante, porque além de você ter socialização com outras pessoas, pessoas que estejam voltadas para a saúde, para o desenvolvimento, você vai estar produzindo no seu organismo uma série de substâncias associadas ao prazer, a endorfina, a dopamina, a noradrenalina, enfim, neurotransmissores, né? Que são substâncias bioquímicas, né? De uma forma bem vulgar dizendo, seriam hormônios, né? Para ficar mais fácil de entender, que gerem sensações de bem-estar, de satisfação, de poder, né? De sensação de força, né? De autoestima para a pessoa. Já falando em autoestima, se vocês tiverem curiosidade, peguem algum no Google, coloquem assim, comparações, né? Antes e depois da bebida, né? Ou depois e antes, enfim. Mas você vai ver o quanto que a pessoa que para de beber, né, quando ela estava num quadro de alcoolismo, ela muda a feição. Ela fica muito mais viva, muito mais com a pele melhor, com a aparência melhor. E obviamente que não é mágica, mas partir para a ideia de que começar a investir em si mesmo, no seu visual, né, no seu bem-querer, isso gera um impacto de muita satisfação para as pessoas. Um outro fator, de repente, a pessoa possa criar um novo passatempo, aprender a tocar um violão, um instrumento musical, dança de salão, aprender alguma coisa, por exemplo, fazer um curso, né? Fazer cursos, conhecer pessoas que está numa outra... porque a princípio a pessoa se acostuma tanto com aquele universo de diversão em função do álcool, parece que a diversão só existe ali, né? Mas quantas coisas podem ser interessantes sem a necessidade do uso do álcool, né? Então, poder retomar, às vezes retomar uma coisa que fazia e deixou para trás. Uma outra coisa que tem gerado resultados muito interessantes é fazer algum tipo de trabalho voluntariado no seu horário de lazer. Lembra quando eu falei que o alcoolismo às vezes gera um quadro de vergonha pelas consequências, um quadro de solidão, né? Então fica aquela sensação que a rebordosa, né? A pessoa toma consciência das besteiras que falou, das atitudes que teve, dos erros que cometeu em função do uso abusivo do álcool. Às vezes, quando a pessoa se volta para um trabalho voluntariado, ela acaba meio que tendo um certo orgulho de entender que, apesar de um monte de coisas erradas que ela cometeu, ela tem dentro de si a condição de produzir coisas boas, de ter do que ela possa fazer, possa gerar um benefício para o meio, e não somente todas as críticas que ela tinha, não só de si, mas do outro, em função do adoecimento do alcoolismo. Bom, basicamente eram essas as dicas, eram essas as ideias que eu queria levantar para vocês. Agradeço a atenção, né? Os comentários que vocês têm feito aí
tanto no Face como aqui mesmo no YouTube. Semana que vem a gente vem com um novo tema. E uma ótima semana para todos. Tchau, tchau.